Que bom ter você em mais um episódio do programa Cá Entre Nós. Mais um grande convite para você, mulher empreendedora, que quer saber mais sobre o empreendedorismo feminino trilhado a partir de recomeços. Essa é uma palavra que me chama muita atenção na história de vida dessa mulher empreendedora que está aqui comigo hoje e vai compartilhar a história dela com todos nós. Sarita, que bom te ter aqui. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada por compartilhar uma história tão rica e eu sei porque ela já me contou um pouquinho na bio e eu vou dividir essa história com vocês. Falei de recomeços. Essa palavra tem a ver com a tua história de vida? Muito. Tem muito a ver. A minha vida, ultimamente, ela tem sido de recomeços, vários recomeços. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente entender por que a palavra recomeço faz tanto sentido. Bom, o meu último recomeço foi pós-pandemia. Acredito que para todos, né, foi um grande recomeço, mas a pandemia para mim teve um significado um pouco mais profundo. Perdi minha mãe faz 10 meses agora. E na pandemia nós tivemos problema financeiro, meu marido fechou o escritório, nós descobrimos a doença da minha mãe no mesmo mês da pandemia. Ela internou dia 10 de março, a pandemia entrou 18 de março. 30 dias depois descobrimos o diagnóstico do câncer. E aí foi um processo difícil pra gente, né, assim como família. Isolamento, a gente não podia se ver, não podia se abraçar num momento pior da vida, né, a gente não podia ter esse contato físico. Foi um momento que me levou, assim, ao longo da pandemia, num processo depressivo. E aí, em 2021, eu me vi totalmente depressiva, surtada, com Covid, com 3 crianças em casa, sem escola, aquela situação toda que todo mundo passou. Desesperador, né? Desesperador. Eu fiquei, assim, bem perdida, né? Minha mãe doente e foram, assim, inúmeras situações na familiar, muitas perdas familiares pro Covid mesmo. E aí eu precisei me reinventar nesse pós-Covid. E aí nasceu a Azad, que também vem de uma libertação feminina, né, o nome que eu escolhi. Então, o recomeço nesse sentido para mim, ele veio daí. A Sarita pré-pandemia é uma e a Sarita pós-pandemia é outra pessoa. De alguma forma, a Azad, que é a empresa que você hoje está à frente, né, é o teu grande empreendimento, de alguma forma, esse negócio te fez superar a depressão? Sim. Eu vejo hoje que se eu não tivesse a Azad, porque eu trabalhei com semijoias de 2002 a 2010, tive uma loja física, tudo. E em 2010 eu fiquei grávida, tivemos um assalto, aí decidi fechar. E aí em 2022, assim, nesse processo todo de perdas, depressão, eu virei pro meu marido e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí pensei em várias outras coisas, tive uma proposta para trabalhar num banco. Aí o meu marido falou assim para mim, por que você não volta a mexer com semijoias? Que você gosta, você ama isso, é uma coisa que te dá prazer. E aí eu falei, sim, vou voltar a mexer com isso. Então em dezembro de 2022 eu fundei a Azad. E isso foi muito importante no processo depois da perda da minha mãe, que veio meses depois. Então eu penso que se eu não tivesse a Azad aqui, eu teria me afundado ainda mais, né? Então foi muito importante ter essa empresa para gerir, para pensar, para tocar nesse processo. E você fala de uma paixão, de um amor, de um carinho, de um cuidado, de um gosto por semijoias. Sim. Não é pelas peças, é? Não é pelas peças, não. É pelo quê? É pelo empoderamento que eu causo em uma mulher. Porque assim como eu, em um momento da minha vida, lá atrás também, quando eu comecei com semijoia, sim, eu queria ela pelas peças, eu achava bonito, dourado, sempre gostei muito, mas hoje é pelo significado que um acessório pode trazer para uma mulher, como
o acessório pode mudar o visual e, consequentemente, mudar a autoestima da mulher. E como ficou e como é para você até hoje no negócio esse apoio da família? Porque você começa dizendo que, de alguma forma, o teu empreendimento nasce com seu esposo dizendo, volte a fazer aquilo que te dava prazer. Sim, eu sempre adorei. Eu adorava ter loja, eu sempre gostei da curadoria das peças, escolher peças, fazer compras, sempre gostei demais. Mas hoje, é uma ressignificação a semijoia para mim, sabe? Hoje eu penso que toda mulher, ela devia ter o direito de poder se sentir bem com ela mesma. Adorei o direito. E é verdade, todas nós devíamos ter o direito de se sentir bem conosco. E o acessório, ele traz esse empoderamento. Quando a gente vê uma mulher bem vestida, uma mulher com acessório, bem cuidada, com o cabelo penteado, pior que esteja o momento que ela tá passando, ou que seja a vida dela, se ela estiver bem com a imagem dela, como que ela tá vendo ali, tudo é mais leve, acredito, né? Que tudo é mais leve. Então, a família, nesse processo, meu marido me apoia demais. O meu pai também é um grande apoiador, um incentivador, assim, absoluto, né? O meu pai, ele é o meu grande incentivador, depois do meu marido, que me apoia em tudo. Então, a minha família, no geral, sempre esteve muito presente em todos esses momentos para mim. Assim. Quais são os desafios que a mulher empreendedora precisa viver, que não está nos livros e que você descobriu na prática? O meu maior desafio é conciliar a minha família, maternidade e negócio. Eu tenho 3 filhas, uma vai fazer 15 agora, que é uma idade difícil, né? E tem uma de 9 e uma de 5. Então, conciliar já as 3 que estão em idades muito distintas, são 3 demandas muito diferentes, com o trabalho externo, é um desafio para mim. Eu dependo de uma pessoa para me ajudar em casa, eu dependo do meu marido para, às vezes, levar para buscar. Esse quebra-cabeça ali, às vezes, ele não se encaixa, né? Então, é um desafio grande. Muito o cenário da mulher empreendedora que está nos assistindo aí. E com muitas mulheres que eu converso, não todas, pode ser que seja o teu caso ou não, elas lidam muito com a culpa decorrente dessa dificuldade de gerir todos os pratinhos ao mesmo tempo. A culpa já bateu aí na sua porta? Já bateu. No começo, quando eu comecei a trabalhar, a minha menorzinha tinha 3 aninhos para 4. E eu falava, meu Deus, ela é tão pequenininha. E, né, eu fiquei tanto tempo com as outras. E agora... Com ela não vou conseguir me dedicar ao mesmo tempo. me dedicar da mesma forma. E veio, num primeiro momento, a culpa. Mas aí, eu ressignifiquei da seguinte maneira. Eu precisava estar bem para poder também dar uma qualidade de vida melhor para ela. Não financeira, mas eu estando bem, consequentemente ela estaria bem. Se eu ficasse em casa para cuidar somente da casa, naquele momento eu já não conseguiria estar bem mais. Você não ia conseguir oferecer para ela o teu melhor. Oferecer para ela o meu melhor. Hoje eu consigo ter um momento de qualidade com as minhas filhas, independente do trabalho. E é muito melhor do que quando eu estava em casa depressiva e achando que, né, tudo era difícil. Então hoje a minha vida com elas é muito melhor do que quando eu estava somente para elas. Vamos falar um pouquinho, Sarita, dos desafios que você enfrenta, encontra, vivencia para lidar com o público feminino. São muitos, né? Eu acho que todas as pessoas que trabalham com pessoas, não só mulheres, já encontram muitos desafios. Mas o público feminino é um público difícil, né? Eu falo que a mulher é uma coisa que, assim, eu tenho batido muito com as minhas amigas e com quem eu converso, que a gente precisa se unir mais. Porque a mulher, eu percebo que antigamente tinha aquela coisa de sempre se falar, né? Os homens, se o cara ligar e falar assim, meu marido tá aí, ainda que ele não esteja, vai falar que tá. A mulher não, falar que não imagina, não vi. Então sempre teve essa rivalidade. E hoje eu percebo que a gente pode ir tanto junto. E por que a gente não tá tão junto? Mas isso tem mudado. Eu percebo que existem muitos movimentos hoje em dia que vem trazendo essa... Não sei se a sororidade é a palavra, mas vem trazendo essa união para as mulheres. E isso é engrandecedor para nós, né?
A que você atribui esses movimentos que fazem as mulheres concorrer mais do que se unir? O que você acha que precisa ser trabalhado na mulher para que a gente de fato consiga se unir mais? Eu acho que a autoestima. Porque uma mulher sem autoestima, ela vai sempre julgar a outra que está do seu lado, olhando ela e falando, nossa, mas ela tá mais bonita, mas ela tá mais magra, mas ela tem mais isso, mas ela tem uma bolsa, ela tem um sapato, ela tem aquilo. Então, eu acredito que quando a gente tem a autoestima baixa, o nosso julgamento para outra mulher é muito maior. Quando a gente tem a autoestima mais elevada, a gente não precisa se comparar com ninguém, porque a gente é suficiente para nós mesmas. Muito bom. Conta pra gente se você tem algum segredinho pessoal para autoestima. Porque eu concordo com você. Eu acho que falta isso em muitas mulheres, né? E a gente não aprende também como lidar com a própria baixa autoestima. Sim. Como é que você vem lidando com isso quando ela bate na tua porta? Primeiro ela bate na tua porta. Bate. Todo mundo tem, né, os seus momentos de insatisfação consigo próprio. Eu vou te falar que eu tô lidando da seguinte forma. Eu tô fazendo o meu melhor. Hoje eu tô fazendo o meu melhor. Amanhã pode ser que seja melhor, sim, mas hoje é o meu melhor. Eu acho que falar isso pra si mesma, né? Olha, hoje eu tô fazendo o meu melhor. Tem a ver com reconhecer os próprios feitos, sim, reconhecer os próprios limites e entender que no momento atual tudo que pode ser entregue tá sendo entregue. E aí não vai adiantar querer mais de si, porque se tá entregando o melhor não tem mais nada pra dar, né? Sim. Acho que pode ser remédio, com certeza. Pensando na mulher que busca a tua empresa, teu negócio, para ficar mais bonita, para ficar melhor, mais atraente, melhor consigo, né? O que o teu negócio tem para oferecer para a autoestima das mulheres? O meu negócio tem a oferecer autoestima, beleza. Eu sou muito rigorosa, muito cuidadosa com a curadoria das peças, com a qualidade. O meu foco hoje na minha empresa é ter qualidade. Então, todas as minhas peças, elas passam por um processo rigoroso de qualidade. Então, é banho de ouro mesmo, eu não coloco verniz na peça, que não seja um verniz só protetivo, que ele vai aumentar o brilho, mas não é um verniz que tem cor dourada, que vai diminuir a qualidade da peça. Então, as minhas peças hoje, elas são para mulheres que prezam a qualidade. Então, mulheres mais exigentes? Mais exigentes. Eu sempre gostei de qualidade em tudo que eu ia usar em mim mesma. Então, hoje, o meu objetivo é trazer, claro, aliar preço, beleza, mas principalmente a qualidade das minhas peças. Eu acho que você já me respondeu, mas para deixar ainda mais objetivo, o que da Sarita tem nas suas peças? Tudo. Tem tudo, porque cada peça que eu vendo passou por mim, passou por uma escolha, passou por um processo de análise mesmo. Essa eu vou fazer com banho de ródio, essa eu vou fazer com banho de ouro, essa eu vou misturar os banhos, essa aqui eu vou fazer um detalhe aqui, eu vou fazer um detalhe ali. Então todas elas têm algo meu ali. E o que significa para você ver uma mulher usando uma peça sua? Significa uma realização. Quando eu vejo uma mulher usando uma peça minha, eu olho e eu sinto orgulho da minha trajetória, eu sinto orgulho do que eu estou construindo, eu falo, deu certo, tá dando certo. Então, eu me sinto orgulhosa. Um momento difícil que você pensou em desistir? Quando eu perdi minha mãe. Foi um momento que eu falei, não vou conseguir. Perder a mãe tem a ver com perder a referência? Tem tanto a ver que nos primeiros meses que eu perdi minha mãe, eu sonhava que eu estava em qualquer lugar com pessoas. E de repente eu me olhava e eu me via sem roupa. Nua. E eu falava, meu Deus, eu tô sem roupa aqui. E aí eu acordava. Então isso eu atribuí a me sentir desprotegida, a estar desamparada, a perder minha referência, a estar ali sozinha. Sabe? Então, com certeza tem tudo a ver. Eu acho que, de alguma forma, se nós não vivenciamos isso, podemos vivenciar o luto de alguém e a relação desse luto com o nosso contexto de trabalho. Porque nós somos humanos, né? E uma grande perda, óbvio, que impacta nos negócios. Impacta. Como você lidou com isso ou vem lidando com isso, se por acaso esse movimento não tiver
esse movimento de luto não tiver sido avançado nas etapas para você? Então, os primeiros meses eu me permiti não trabalhar. Então... Não dava? Não dava. Eu não tinha condições mentais, físicas, emocionais, psicológicas, nenhuma, de trabalhar. E eu me permiti viver aquele momento. Você já tinha uma equipe ou você precisou dar um tempo nas atividades? Eu não tinha uma equipe. Eu precisei dar um tempo nas atividades. Eu tinha uma pessoa que me ajudou vendendo algumas coisas para mim. Ela assumiu o meu mostruário, o meu estoque e continuou ali vendendo, mas eu mesma não consegui fazer nada. Eu fiquei uns 40 dias em casa. Recolhida. Eu fiquei ali tentando entender o que estava acontecendo e absorvendo tudo aquilo que eu estava sentindo. E quando eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar, eu também me permiti não me cobrar. Então tinha dia que eu ia trabalhar e estava tudo bem, e tinha dia que eu não ia trabalhar e também estava tudo bem. Tem a ver com voltar a trabalhar no teu ritmo? No meu ritmo. E graças a Deus eu consegui voltar aos poucos e aos pouquinhos. Então, em 3 meses eu já tinha voltado à minha rotina de trabalho. Mas eu precisei me recolher, me perceber de outra forma naquele momento. E qual o papel, na sua opinião, do trabalho na superação do luto? Foi importante, porque é uma ocupação, né? Bem ou mal, a gente tira o foco da perda, da dor, para uma coisa que você tem que fazer. Então é uma coisa que eu tinha que fazer. Tinha muita coisa envolvida ali, outras pessoas envolvidas, e eu precisava fazer aquilo. Então, no começo foi mais difícil, era coisa, nossa, eu preciso ir, eu preciso fazer, era meio que obrigação. Se obrigar, né? Era me obrigar. E aí depois, aos pouquinhos, foi indo mais natural. Se a sua mãe estivesse aqui hoje, do que você considera que ela teria mais orgulho na sua trajetória profissional até aqui? Se é que ela não deixou isso claro pra você, né? Ela teria orgulho de eu não ter desistido. Ela teria orgulho de eu não ter desistido. Com tantas adversidades, sabendo o quanto você estava se sentindo desguarnecida, desamparada, e você conseguiu avançar mesmo diante desses obstáculos. Sim. E o que da tua mãe ficou cultivado, guardado ou florescido em você? O amor, o carinho, o cuidado. A minha mãe eu falo que a minha mãe era minha companheira. Então, eu costumo falar, não ia nem na padaria sem a minha mãe. Então, o que ficou pra mim é que a minha mãe estava comigo em todos os momentos, nos bons, nos ruins, no que eu estava errada, no que eu estava certa. Ela puxava a minha orelha, mas ela estava ali comigo. Então, é o que eu tento fazer pelas minhas filhas. Independente do que seja, do que aconteceu, eu sempre estarei ali por elas. Então, isso que ficou da minha mãe, o cuidado. Minha mãe era muito cuidadosa comigo, com meu pai, com a minha irmã, com as minhas filhas. E esse cuidado eu ainda sinto em cada coisa que ela fazia para nós. Sempre que eu queria alguma coisa, falava, mãe, vamos fazer. A gente ia lá, a gente desenvolvia juntas, artesanato. Ela fazia crochê, então eu falo que ela abraçava minhas loucuras. Eu quero um tapete de urso. Vamos lá, vamos fazer um tapete de urso. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, 2 dias antes dela nascer, eu olhei o quarto todo montado. Eu falei, mãe, eu odiei. Ela, como assim? Eu comprei tudo novo, tava tudo lindo. Ela falou, Sarita, você comprou tudo, como que você odiou? Eu falei, eu não gostei, mãe, troca pra mim. Ela falou, Sarita, nós estamos a 2 dias do parto. Falei, mãe, nós vamos conseguir. E ela trocou tudo, trocou todos os tecidos, as almofadas, ela fez tudo em 2 dias. E ela estava terminando isso num dia 11 horas da noite, eu entrei em trabalho de parto. Precisava esperar ela terminar, né? E ela falou assim, nossa, eu acabei a última almofada, vamos para a maternidade. Então, assim, a minha mãe sempre foi muito cuidadosa com tudo. Te ouvindo parece, de alguma forma, até um empenho em te fazer feliz, né? Sim. A minha mãe, ela vivia pela família. Ela abdicou da vida dela para viver pela família. Você gosta, Sarita, da trajetória que você está escrevendo até aqui? Gosto muito. Quando você se projeta no futuro, o que você vislumbra? Eu vislumbro a minha empresa
firmada no mercado, eu vislumbro as minhas filhas bem criadas, o meu marido, o nosso casamento, uma família que conseguiu vencer todos esses obstáculos, que conseguiu passar por várias adversidades, mas que se manteve unida. Tem muito a ver com o que a sua mãe plantou no seu coração, né? Sim. Uma visão importante de família que de alguma forma vem se consolidando nos seus próprios frutos. Sim, com certeza. Vamos deixar um recado final para as mulheres empreendedoras que viveram grandes perdas ao longo do caminho, que viveram a necessidade de recomeços ao longo do caminho, que é o que a tua história traz, né? Mas que, sobretudo, não desistiram. Sim. Qual o recado que você deixa para essas mulheres? Persistam, não desistam. Tem dias que vão ser impossíveis, vão ser difíceis e a gente vai ter vontade de desistir. Mas a diferença vai ser naquele dia que você não tem vontade de fazer nada e você levanta e faz mesmo assim. Eu tenho uma frase que eu digo para mim mesma, que quando eu não tô com vontade de fazer, né, eu falo assim, meu Deus, tô cansada, não tá dando certo. E eu ouvi isso de ele chama Ícaro de Carvalho, e ele sempre falava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então é a frase que eu me apego. Quando eu tenho vontade de desistir, eu falo não, todo dia, todo dia, todo dia, e vai dar certo. E tem dado certo para mim, então vai dar certo para outras também. Amei. Também. Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar, obrigada por se permitir ser vulnerável também, né? Porque a vulnerabilidade também conecta. Sim. Obrigada a você por fazer parte e também me ajudar a construir a cada episódio mais um programa Cá Entre Nós. Se você gosta de histórias que a gente pode ver com a alma, o Cá Entre Nós é um prato cheio para você. Te espero no próximo programa. Um beijo no seu coração. Mm-hmm.